Não aceite a tirania da evidência dos sentidos. O que você vê como escassez é apenas reflexo do que você acredita ser verdade dentro de si. Neville Goddard. Pare por um instante e olhe ao seu redor. Tudo o que existe, absolutamente tudo, nasceu em abundância. O ar que você respira não tem fim. O céu que cobre a sua cabeça não tem fronteiras. O número de ideias que podem nascer em sua mente é infinito. Mas, mesmo assim, a maioria das pessoas vive como se estivesse sempre faltando algo. Falta de dinheiro, falta de amor, falta de oportunidades, falta de tempo, falta de paz. Essa é a grande ilusão que aprisiona bilhões de pessoas no mundo, acreditar na mentira da escassez. E é justamente por isso que tão poucos conseguem enxergar o que eu vou te mostrar hoje. Apenas 1% sabe, não há falta de nada. O universo é infinita abundância. E quando você desperta para essa verdade, toda a sua realidade começa a se transformar diante dos seus olhos. Mas antes de mergulharmos fundo nesse mistério, eu quero te pedir algo simples. Se esse conteúdo já começou a fazer sentido para você, se a sua mente e o seu coração sentem que estão prontos para acessar uma nova dimensão de consciência, curta esse vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas e, ao mesmo tempo, reafirma para você mesmo que está escolhendo se conectar com a abundância. A grande questão é que fomos treinados desde cedo a acreditar que tudo é limitado. Crescemos ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, a vida é dura, não dá para ter tudo o que quer, tem gente que nasce com sorte e outros não. Essa programação mental, repetida por gerações, cria uma imagem distorcida da realidade, a de que sempre falta algo. Mas a consciência, quando desperta, revela outra face da vida. Neville Goddard sempre ensinou que aquilo que você vê fora não é mais do que o reflexo daquilo que você acredita dentro de si. Ou seja, se você acredita em escassez, se você carrega dentro de si a imagem de que não merece, de que a vida é injusta, de que sempre será difícil, o mundo simplesmente responde a esse comando invisível e projeta mais situações que confirmam essa crença. Agora, pense comigo, e se essa fosse a razão pela qual tanta gente nunca rompe o ciclo da dificuldade financeira? Não porque o dinheiro é realmente escasso, mas porque carregam dentro de si a ideia de que ele é. É como se vivessem presos em um espelho que só reflete a sua própria crença. Quando Neville dizia a imaginação cria a realidade, ele não estava falando de forma poética. Ele estava mostrando uma lei espiritual inquebrável. O que você sustenta como verdade no seu íntimo inevitavelmente se manifesta no mundo externo. O problema é que a maioria das pessoas sustenta, sem perceber, uma autoimagem de falta. Olham para o futuro e já esperam a dificuldade. Contam o dinheiro e já calculam o que não vai dar. Sonham, mas sempre com um pé atrás, esperando que algo dê errado. Essa postura interna, essa vibração, gera uma realidade de mais limitações. Mas a verdade é que nunca houve escassez. O universo não conhece limites. A natureza é a maior prova disso. Veja uma floresta. Uma única árvore pode gerar centenas de frutos. Dentro de cada fruto, centenas de sementes. E cada semente pode se tornar uma nova árvore, que dará mais centenas de frutos, que darão mais centenas de sementes. É infinito. É abundante. É um fluxo sem fim. Então, por que nós, seres humanos, acreditamos no contrário? Porque fomos condicionados a isso. Criamos um sistema baseado em medo, competição e comparação. Mas quando você desperta, percebe que nada disso é real. O fluxo da abundância está sempre disponível, e o único bloqueio real está dentro de você. Neville dizia que a pobreza é apenas ausência de imaginação. E ele tinha razão. Quando você não consegue imaginar-se vivendo em abundância, quando a sua mente insiste em manter imagens de dívidas, de fracassos, de perdas, é exatamente isso que você continua manifestando. Mas quando você muda a imagem, quando ousa se ver como próspero, pleno e completo, algo dentro de você se realinha com a verdade divina, a abundância. E aqui está o ponto mais forte. Não é sobre criar abundância. Não é sobre forçar o universo a te dar algo. É sobre alinhar-se com o que já existe. A abundância já está aqui. O que falta é você permitir-se enxergar, sentir e viver isso. Nesse exato momento, você pode escolher romper com a crença de falta. Você pode decidir nunca mais repetir frases de escassez, nunca mais reforçar o medo, nunca mais acreditar na mentira de que não tem para todo mundo. Isso não é verdade.
O universo é como um oceano infinito. Você pode chegar com um copo ou com uma cisterna, mas a fonte é inesgotável. E o que diferencia quem bebe um gole e quem mergulha profundamente? A consciência. Aquele que acredita em abundância acessa a abundância. Aquele que acredita em escassez, fecha a torneira por conta própria. Por isso, hoje eu quero que você entenda de uma vez por todas: não há falta de nada. O que existe é apenas a crença na falta. E enquanto você sustentar essa crença, vai experimentar um mundo de limitações. Mas quando você solta essa mentira e abraça a verdade da abundância, o mundo inteiro se transforma diante de você. E não é apenas sobre dinheiro. É sobre relacionamentos, sobre saúde, sobre paz interior, sobre criatividade, sobre amor. Tudo existe em abundância. O problema é que a sua mente pode estar programada para acreditar no contrário. Esse é o primeiro passo: reconhecer a mentira da escassez. Quando você reconhece que a falta não existe no plano divino, mas apenas na mente humana condicionada, começa a libertar-se do maior aprisionamento da vida. E no próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo: como transformar essa consciência em prática diária, para que você não apenas entenda a abundância intelectualmente, mas passe a vivê-la como experiência real no seu dia a dia. Se o primeiro passo é reconhecer que a escassez é uma mentira, o segundo é aprender a viver conscientemente na abundância. É aqui que muita gente tropeça. Entendem a ideia de que o universo é abundante, mas continuam vivendo como se fossem pobres, limitados, carentes. Ou seja, a mente entende, mas a vida não muda. E por que isso acontece? Porque não basta saber intelectualmente. Você precisa sentir. Você precisa encarnar a abundância no seu dia a dia, em cada pensamento, em cada palavra, em cada emoção. Neville Goddard insistia nisso. O segredo não está em repetir frases como um papagaio, mas em sentir a realidade desejada como se já fosse sua. Então, vamos a uma prática poderosa. Eu quero que você faça isso ainda hoje, ao acordar. Antes mesmo de pegar o celular, antes de se levantar da cama, feche os olhos e imagine-se mergulhando em uma vida de plenitude. Veja-se rodeado de tudo o que você precisa e muito mais. Sinta a paz de não ter preocupações financeiras, de não precisar correr atrás de nada. Imagine que o universo já providenciou tudo. Inspire profundamente e diga para si mesmo: o universo é abundância, e eu sou parte dessa abundância. Quando você começa o dia assim, sua mente já é programada para enxergar oportunidades e não problemas. É como se você afinasse sua frequência para captar aquilo que já está disponível, mas que antes passava despercebido. Agora, pense comigo: quantas vezes você desperta e já começa reclamando? Reclamando do sono, da falta de tempo, das contas, do trabalho, das pessoas. Esse simples hábito de reclamar é uma forma de decretar escassez logo ao nascer do dia. É como se você dissesse ao universo: estou carente, estou em falta, me falta energia, me falta tempo, me falta dinheiro. E o universo, obediente à sua crença, responde com mais situações que reforçam a escassez. Por isso, a mudança precisa começar na raiz, na autoimagem, no diálogo interno, nas palavras que você solta todos os dias. Uma das práticas mais poderosas que você pode adotar é a gratidão consciente. Mas não estou falando da gratidão automática, de dizer obrigado de qualquer jeito. Estou falando da gratidão sentida, profunda, aquela que faz seu coração se expandir. Pegue algo simples que você tem hoje. Pode ser um copo de água, uma refeição, uma cama para dormir, e reconheça isso como um milagre. Quando você reconhece que até o simples é abundante, você abre a porta para que o extraordinário se manifeste. Neville sempre destacou que não é o tamanho do desejo que importa, mas a qualidade da sua fé. Então, se você consegue agradecer por algo pequeno com intensidade, você treina sua mente e seu coração para aceitar algo muito maior. Outra prática essencial é mudar o seu vocabulário. Quantas vezes por dia você usa frases de escassez sem perceber? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não consigo, isso é difícil. Cada vez que você fala assim, você reforça o padrão da falta. Experimente trocar essas expressões. Em vez de não tenho tempo, diga: estou priorizando o que importa agora. Em vez de não tenho dinheiro, diga: o dinheiro está a caminho, porque a abundância já é minha. No começo, pode parecer estranho, até forçado. Mas com o tempo, sua mente começa a se reprogramar. E lembre-se, o universo responde não às suas palavras frias,
mas ao sentimento por trás delas. Se você fala com fé, com convicção, você muda a energia que emana e, consequentemente, a realidade que atrai. Agora, vamos falar de um inimigo silencioso da abundância, a comparação. Esse é um veneno que destrói a percepção de plenitude. Quando você olha para a vida do outro e sente inveja, quando acredita que o sucesso de alguém significa a sua derrota, você está dizendo ao universo que acredita em escassez. Mas a verdade é que a vitória de alguém é a prova viva de que a abundância existe e está acessível também para você. Em vez de se comparar, celebre. Veja alguém prosperando e diga a si mesmo: isso é um sinal de que eu também posso. O universo está mostrando que é possível. Essa simples mudança de atitude transforma a inveja em combustível para sua própria manifestação. Outro ponto importante: abundância é estado, não circunstância. Isso significa que você não precisa esperar ter milhões na conta para sentir-se rico. Você precisa sentir-se rico agora, com o que já tem. Essa sensação de plenitude é o que abre as portas para mais. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Ou seja, viva como se já fosse. E não se engane, isso não é sobre sair gastando sem pensar ou viver de forma irresponsável. Isso é sobre cultivar a vibração da riqueza interior, a convicção de que tudo já é providenciado. Quem vive assim não desperdiça, não se desespera, não teme o amanhã. Vive com paz, confiança e gratidão. Agora, eu quero que você faça um exercício. Feche os olhos e imagine um rio. Esse rio é a abundância divina. Ele nunca seca, nunca para de fluir, nunca escasseia. Ele está sempre correndo, sempre jorrando. Agora imagine que você tem 2 recipientes, um copo pequeno e uma grande cisterna. Se você se vê como pequeno, se acredita em escassez, você vai colher só um copo de abundância. Mas se você se vê como digno, como filho de Deus, como parte do todo, você chega ao rio com uma cisterna, e o fluxo é o mesmo, inesgotável. O problema não é o rio. O problema é o tamanho do recipiente que você traz. E aqui está a chave: você pode escolher aumentar o seu recipiente todos os dias. Você pode ampliar sua consciência de abundância a cada pensamento, a cada palavra, a cada visualização. O rio não muda, mas você pode mudar. E lembre-se, abundância não significa apenas dinheiro. Significa ideias, oportunidades, conexões, saúde, criatividade, alegria. Tudo isso está no mesmo rio. O que você acredita ser possível é o que define o quanto você vai beber. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais e entender por que tantas pessoas resistem à abundância, mesmo dizendo que querem prosperar. Vamos expor os sabotadores invisíveis que prendem você ao ciclo da escassez. Se o universo é abundante e inesgotável, por que tantas pessoas continuam vivendo em falta, sempre lutando, sempre reclamando que nada dá certo? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda: porque carregam sabotadores internos que as mantêm presas a uma consciência de escassez. Esses sabotadores são invisíveis, silenciosos, mas extremamente poderosos. E o primeiro deles é a crença de indignidade. Quantas vezes você já pensou ou ouviu alguém dizer: eu não mereço isso? Esse sentimento de não ser digno, de não ser bom o suficiente, é um dos maiores ladrões de abundância. Porque, no fundo, se você acredita que não merece, mesmo que a abundância esteja diante de você, você vai se afastar dela, vai rejeitar, vai sabotar. E aqui está a verdade: você não precisa fazer nada para merecer a abundância. Você já nasceu digno. O simples fato de existir, de ser parte da criação, já te torna herdeiro da abundância do universo. Quem te convenceu do contrário foram crenças limitantes, muitas vezes passadas por família, religião ou sociedade. Mas nenhuma dessas vozes é maior do que a voz da consciência divina dentro de você. O segundo sabotador é o medo do julgamento. Muitas pessoas inconscientemente têm medo de prosperar porque acreditam que, se ficarem ricas, serão criticadas, rejeitadas ou até odiadas. Crescemos ouvindo frases como dinheiro é sujo, gente rica não presta, quem tem muito não é feliz. Essas frases, repetidas ao longo dos anos, criam um bloqueio profundo. Assim, quando a vida começa a abrir uma porta de prosperidade, a própria pessoa se sabota, porque associa riqueza a dor, rejeição ou pecado. Mas a verdade é que o dinheiro, assim como qualquer expressão de abundância, é neutro. Ele apenas amplifica quem você já é. Se você é uma pessoa de amor, generosidade e consciência,
o dinheiro só vai expandir essas qualidades. Portanto, não há nada a temer. O julgamento das pessoas é reflexo das crenças delas, não da sua realidade. Um terceiro sabotador poderoso é a idolatria da dificuldade. Sim, parece estranho, mas muitas pessoas acreditam que precisam sofrer para conquistar algo. Acham que se não for difícil, não tem valor. Essa mentalidade cria uma vida de luta constante, porque a pessoa se condiciona a achar que só merece se pagar um preço alto. Mas o universo não funciona assim. O fluxo da abundância é natural, leve, como um rio correndo. Quem acredita que tudo tem que ser difícil bloqueia o fluxo com pedras imaginárias. Quantas vezes você já escutou alguém dizer, se fosse fácil, todo mundo faria? Essa frase carrega um veneno escondido. Porque a verdade é justamente o contrário. As maiores mudanças, as maiores manifestações, acontecem quando você deixa de resistir e permite que a abundância flua facilmente. O difícil não é o processo em si, o difícil é a resistência que criamos dentro de nós. O quarto sabotador é a comparação constante. Já falei disso, mas aqui vamos mais fundo. Quando você se compara, você não só desvaloriza o que tem, mas também reforça a ideia de que o universo é limitado, como se a vitória de alguém roubasse a sua chance. Isso é uma grande mentira. A abundância é infinita, e o sucesso do outro é uma prova viva de que você também pode prosperar. Se alguém conseguiu, isso só mostra que o campo de possibilidades está aberto. E por que insistimos em nos comparar? Porque fomos ensinados a competir desde cedo. A escola nos coloca em ranking, a sociedade nos mede por conquistas externas, e crescemos acreditando que só pode haver um vencedor. Essa mentalidade é a essência da escassez. Quando você desperta para a abundância, entende que não existe competição real, porque cada um tem seu próprio caminho, sua própria frequência, sua própria colheita. Mas talvez o mais perigoso de todos os sabotadores seja o hábito de reclamar. Reclamar é um decreto de escassez. Cada vez que você diz nada dá certo para mim, a vida é difícil, o dinheiro nunca é suficiente, você está assinando um contrato invisível com a falta. Reclamar é como regar sementes de escassez todos os dias. Neville Goddard dizia, você nunca atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser verdade. E a reclamação nada mais é do que uma confissão de crença. Se você vive reclamando, está declarando para si mesmo e para o universo que acredita na falta, no problema, na limitação. E adivinhe, é isso que o universo devolve. Então, como vencer esses sabotadores? A resposta é consciência. Primeiro, você precisa reconhecer que eles existem. Só o fato de perceber que essas vozes estão aí já é um grande passo. Depois, você precisa substituí-los por novos hábitos, novas crenças, novas palavras. Se antes você dizia não tenho dinheiro, agora diga eu sou próspero e o dinheiro vem até mim de formas inesperadas. Se antes você tinha medo de julgamento, agora diga a minha prosperidade inspira outros a prosperarem. Se antes você acreditava que tudo tinha que ser difícil, agora escolha dizer eu aceito que a vida pode ser leve e abundante. E isso não é apenas uma troca de palavras. É uma troca de identidade. Porque quando você muda a forma como se define, muda a frequência que emite, e, consequentemente, muda a realidade que vive. Agora, uma reflexão importante. Se você já percebeu que algum desses sabotadores está presente na sua vida, não se culpe. A culpa também é uma forma de escassez. Apenas observe, reconheça e escolha diferente daqui para frente. O universo não está te punindo. Ele apenas responde ao que você acredita e sente. E a partir do momento em que você escolhe conscientemente uma nova crença, o universo responde imediatamente. Pode ser que a manifestação leve um tempo para aparecer no físico, mas no mundo invisível, no mundo da consciência, a mudança é instantânea. No próximo bloco, vamos explorar como você pode expandir a sua consciência de abundância todos os dias, com práticas simples que vão treinar sua mente a viver em riqueza, independentemente das circunstâncias externas. Se até aqui entendemos que a escassez é uma ilusão e que os sabotadores internos são os maiores ladrões da prosperidade, agora chegou o momento de falar sobre a construção de uma nova consciência, a consciência da abundância. Porque não basta apenas se livrar da falta, você precisa se enraizar em uma mentalidade que respire prosperidade todos os dias. A boa notícia é que você não precisa de nada complicado. As práticas mais poderosas para expandir sua consciência de abundância são simples,
mas exigem consistência. É como treinar um músculo. Você não fica forte indo uma vez à academia, você fica forte repetindo o treino todos os dias. Assim é também com a sua mente. A primeira prática é visualizar a abundância como presente, não como futuro. Isso é algo que Neville Goddard enfatizava com força. Você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Em outras palavras, não espere para se sentir próspero apenas quando tiver 1 milhão no banco. Sinta-se agora, mesmo com poucos reais na carteira. Feche os olhos, veja-se vivendo no cenário da sua vida ideal, mas o detalhe mais importante é sentir. Sinta a alegria de já estar lá, sinta a gratidão, a tranquilidade. Essa sensação é a linguagem que o universo entende. Você pode fazer isso todos os dias pela manhã. Dedique 5 minutos para criar esse estado. Imagine a sua casa dos sonhos, o carro, as viagens, mas vá além. Imagine a sensação de segurança, de liberdade, de paz. Porque no fim das contas, não é o dinheiro em si que você deseja, é a experiência que ele proporciona. A segunda prática é treinar a gratidão em movimento. Já falamos da gratidão, mas aqui vamos dar um passo além. Não se trata apenas de agradecer no silêncio da sua mente, mas de transformar sua rotina em um ritual de gratidão. Está tomando um copo d'água? Agradeça pelo milagre da água limpa. Está entrando em casa? Agradeça por ter um teto. Está recebendo um Pix, mesmo pequeno? Agradeça como se tivesse recebido milhões. Essa prática cria um campo magnético ao seu redor. Pessoas que vibram gratidão atraem naturalmente mais motivos para agradecer. O terceiro exercício é eliminar palavras de escassez do seu vocabulário. Isso parece simples, mas é um divisor de águas. Palavras são códigos que moldam a realidade. Se você vive dizendo não posso, não dá, é impossível, nunca vai acontecer, essas palavras reforçam um campo de limitação. Troque conscientemente. Em vez de não posso comprar isso, diga, ainda não escolhi comprar isso. Parece detalhe, mas muda tudo, porque você tira o peso da falta e coloca o poder da escolha. Outra prática poderosa é andar como se já fosse rico. Não estou falando de sair gastando de forma inconsequente, mas de mudar a sua postura, o seu jeito de se colocar no mundo. Pessoas que se sentem abundantes andam de cabeça erguida, falam com confiança, não mendigam atenção. Observe seu corpo, sua postura, seus gestos. Comece a se mover no mundo como alguém que já vive em abundância. Isso gera um campo energético de autoridade e atrai oportunidades compatíveis. O quinto exercício é o que eu chamo de o diário da abundância. Pegue um caderno e todos os dias anote 3 provas de abundância que você viu naquele dia. Pode ser algo grande ou pequeno, uma refeição deliciosa, uma ajuda inesperada, um sorriso, um dinheiro que entrou, uma ideia criativa. Ao registrar, você treina sua mente para enxergar que a abundância já está presente. Isso rompe o padrão de só olhar para o que falta. Agora, quero que você pense em algo. Quantas vezes por dia você fala ou pensa não tenho tempo, não tenho dinheiro? Cada vez que você faz isso, você está declarando escassez. Em vez disso, faça um jogo mental. Sempre que perceber uma dessas frases, substitua por uma afirmação de abundância. Exemplo: o dinheiro está sempre circulando para mim, o tempo é meu aliado e eu sempre tenho o suficiente para o que importa. Outra prática essencial é conviver com pessoas que vibram prosperidade. O ambiente é determinante. Se você só convive com pessoas que reclamam, que vivem falando de crise, que acreditam que o mundo está em falta, será sugado para essa frequência. Mas se você começa a se cercar de pessoas que acreditam, que falam de possibilidades, que têm visão de abundância, sua energia é puxada para cima. Às vezes, isso significa se afastar de conversas que não te edificam. Não é sobre desprezar ninguém, é sobre proteger a sua frequência. Quero que você imagine agora um jardim. O solo é fértil, as sementes estão plantadas. Mas se você não regar, não adubar, não cuidar, as ervas daninhas vão tomar conta. Assim é a sua mente. Todos os dias você precisa regar suas sementes de abundância, ou os sabotadores vão voltar a crescer. E aqui entra a última prática desse bloco: agir a partir da abundância, não da escassez. Isso significa tomar decisões baseadas na fé de que você é provido, e não no medo da falta. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por pensar, e se eu não tiver dinheiro depois? Esse pensamento é escassez pura.
Experimente inverter. Pergunte a si mesmo: e se tudo der certo? E se essa escolha abrir portas para mais abundância? Quando você começa a agir com base na confiança, o universo responde com movimento. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, caminhos se abrem. Porque a energia da ação é muito mais poderosa do que a energia da espera. No próximo bloco, vamos falar sobre como integrar a abundância em todas as áreas da sua vida, não apenas no dinheiro, mas no amor, na saúde, nas relações e até na espiritualidade. Porque a abundância é um estilo de vida, não uma conta bancária. Muitas pessoas, quando ouvem falar de abundância, pensam imediatamente em dinheiro. E claro, a prosperidade financeira é uma parte importante, afinal, ela nos dá liberdade, conforto e possibilidades. Mas o verdadeiro significado de abundância vai muito além. A abundância é um estado de consciência que se reflete em todas as áreas: no amor, na saúde, na espiritualidade, nas amizades, nas oportunidades, na criatividade. Quando você começa a viver a partir desse estado, percebe que o universo não distribui bênçãos de forma limitada. Tudo é fluxo, tudo é expansão. Pense, por exemplo, no ar que você respira. Você já se preocupou em ficar sem ar? Não. O ar é abundante. A natureza é abundante. O sol nasce todos os dias sem nunca falhar. As árvores produzem frutos em quantidade maior do que conseguimos colher. Os rios correm sem medo de secar porque confiam no ciclo da vida. Essa é a linguagem da criação, abundância. Agora, veja como essa consciência pode ser aplicada em áreas específicas da sua vida. 1. Abundância no amor. Muitas pessoas vivem com medo da solidão. Pensam: nunca vou encontrar alguém que me ame de verdade, ou o amor é para os outros, não para mim. Esse pensamento é uma prisão de escassez. A abundância no amor começa quando você entende que o amor é uma fonte infinita dentro de você, não algo que você precisa caçar desesperadamente do lado de fora. Quando você se preenche de amor próprio, de respeito e de alegria de ser quem é, você passa a transbordar amor. E quem transborda naturalmente atrai relacionamentos saudáveis. Não porque está buscando, mas porque está emanando. O universo responde à sua vibração. Se você vibra carência, atrai relacionamentos de carência. Se você vibra plenitude, atrai relacionamentos de plenitude. 2. Abundância na saúde. Saúde não é apenas ausência de doença, é vitalidade, energia, disposição. É sentir prazer em viver. A consciência de abundância na saúde é cultivar hábitos que reforçam a vida, não que drenam a vida. É escolher alimentos que nutrem, é se permitir descanso, é praticar movimentos que fortalecem o corpo. Mas vai além da parte física. A sua mente influencia diretamente o estado do seu corpo. Se você vive dizendo: estou cansado, sou doente, não aguento mais, essas palavras se tornam sementes de doença. Agora, quando você afirma: meu corpo é forte, eu me renovo a cada dia, a energia divina me sustenta, você está alimentando a sua saúde com abundância. 3. Abundância nas oportunidades. Quantas vezes você já pensou que perdeu uma chance única? A verdade é que não existe última oportunidade. O universo é inesgotável em possibilidades. Sempre há novos caminhos, novas portas, novas pessoas. Mas para enxergá-los, você precisa ajustar a sua consciência. Quem acredita que só existe uma chance tende a agarrar o que aparece, mesmo que seja ruim, por medo de não ter mais nada. Quem vive na abundância sabe que a vida é como um rio: se uma onda passa, outra virá logo em seguida. Quando você se conecta a essa confiança, você não vive desesperado. Você vive guiado, sabendo que sempre haverá algo melhor a caminho. 4. Abundância na espiritualidade. Talvez essa seja a mais importante de todas. A abundância espiritual é viver em comunhão com Deus, entendendo que Ele nunca falha, que o universo foi criado em perfeita harmonia e que você faz parte dessa harmonia. É compreender que você não é um mendigo implorando por bênçãos, mas um filho amado, herdeiro da própria abundância divina. Quando você ora, quando você medita, quando você silencia para ouvir a voz interior, você percebe que já possui tudo. A ansiedade desaparece, porque você entende que a fonte é inesgotável. Como disse o salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a essência da abundância espiritual, saber que nada falta porque a fonte de tudo habita em você. 5. Abundância nas relações sociais. Amigos, contatos, conexões.
Tudo isso também é abundância. Você já percebeu que quando está de bem com a vida, pessoas incríveis cruzam o seu caminho? Isso não é coincidência. Você atrai a qualidade das relações de acordo com a energia que você transmite. Se você se fecha, acreditando que ninguém é confiável, o universo responde trazendo relações que confirmam isso. Mas se você se abre, confiando que há bondade e generosidade no mundo, você encontra pessoas que refletem exatamente isso. 6. Abundância na criatividade e nos talentos. Muitas pessoas dizem: não sou criativo, não tenho talento. Mas todos nós fomos criados à imagem do Criador. Isso significa que você é, por natureza, criativo. Criatividade não é apenas pintar quadros ou compor músicas, é resolver problemas, é ter ideias, é enxergar soluções onde ninguém vê. Quando você acessa a consciência da abundância, você para de acreditar que já está tudo inventado, que não há espaço para você. Você entende que a inspiração é infinita. Sempre haverá novas ideias, novos negócios, novas artes, novas formas de expressar quem você é. Percebe como a abundância está em tudo? Ela não é algo separado, ela é a essência da vida. O que acontece é que fomos condicionados a olhar para a falta, a comparar, a competir, a acreditar que ou eu ganho ou você ganha. Mas a verdade é que há espaço para todos. O universo não funciona no modo de competição, mas no modo de expansão. Se há abundância no sol, no ar, na água, por que não haveria abundância para a sua vida? Essa é a mudança de paradigma que transforma tudo. No próximo e último bloco, vamos falar sobre como alinhar-se de vez com essa abundância infinita e viver diariamente nesse fluxo, sem medo, sem ansiedade, sem escassez. Chegamos até aqui falando sobre abundância em todas as áreas da vida: amor, saúde, oportunidades, espiritualidade, criatividade. Agora é o momento de integrar tudo isso e trazer para dentro de você a consciência de que a abundância não é uma promessa distante, mas uma realidade presente, esperando apenas a sua aceitação. O que diferencia quem vive em abundância daqueles que vivem em escassez não é a sorte, não é a origem, não é a educação. É a consciência. É o estado interior. Porque tudo que você vê no mundo externo é apenas reflexo do seu mundo interno. Se dentro de você há medo, o mundo mostrará situações que alimentam esse medo. Se dentro de você há confiança, o mundo trará experiências que confirmam essa confiança. Se dentro de você há crença na falta, você sempre verá portas fechadas. Mas se dentro de você há crença na abundância, você verá portas se abrindo onde antes só havia muros. Esse é o segredo que Neville Goddard repetia tantas vezes: a vida externa não tem poder próprio. Ela é apenas um espelho do que você assume como verdade. Se você assume a falta, vive a falta. Se você assume a abundância, vive a abundância. E aqui está o ponto crucial: abundância não é algo que você vai conquistar. Abundância é algo que você já tem. Está ao seu redor, no ar que você respira, na natureza que floresce, no fluxo infinito de ideias, no amor que se renova. O que falta é apenas a consciência de que já é seu. É como alguém que possui uma fortuna em um cofre, mas não sabe a senha. Vive como pobre, enquanto é rico. Quando você desperta para a verdade da abundância, é como se a senha fosse revelada. De repente, você acessa o que sempre esteve disponível. Mas como viver, na prática, nesse estado de abundância? Primeiro, pela gratidão. A gratidão é a chave que abre o fluxo da abundância. Não porque ela convence Deus a lhe dar mais, mas porque ela muda o seu estado interior. Quem é grato se coloca automaticamente na frequência da abundância. Ao agradecer pelo que tem, você se alinha com a verdade de que já possui. E essa verdade atrai mais do mesmo. Segundo, pela imaginação. Não se limite a desejar. Use a sua imaginação criativa para viver como se já fosse real. Se você deseja prosperidade, imagine-se prosperando. Sinta-se pagando suas contas com facilidade, ajudando pessoas, vivendo com liberdade. Se deseja saúde, imagine-se cheio de vitalidade. Se deseja amor, imagine-se amado e valorizado. A imaginação é a oficina onde a abundância toma forma antes de se manifestar no físico. Terceiro, pela fé. Fé não é esperar que um dia aconteça. Fé é viver agora como se já fosse. É a certeza de que o invisível é mais real que o visível. Fé é andar por dentro do palácio antes que ele exista no terreno.
É caminhar com alegria no coração porque você sabe que já é seu. E quarto, pela persistência. A abundância é natural, mas a sua mente, condicionada pela escassez, tentará levá-lo de volta ao velho padrão. É aí que você precisa insistir. Persistir em viver no fim, como se já fosse. Persistir em olhar para a abundância mesmo quando os olhos querem mostrar falta. Persistir em manter a confiança mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer. Lembre-se, o mundo físico é lento. Ele está apenas refletindo pensamentos e crenças passadas. Mas se você persiste na nova crença, cedo ou tarde o mundo externo se alinhará com a sua nova consciência. E quando isso acontece, você percebe que não existe limite. Que não há falta de nada. Que o universo é como uma fonte inesgotável, sempre jorrando. E que você nunca precisa competir, nunca precisa mendigar, nunca precisa se preocupar. Você só precisa se alinhar. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine-se vivendo em abundância total. Veja-se em uma casa confortável, rodeado de pessoas que ama, com saúde, paz, prosperidade e alegria. Sinta como seria acordar todos os dias nesse estado. Não apenas veja, mas sinta. Deixe essa sensação tomar conta de você. Esse é o segredo. Esse é o estado que cria a realidade. A abundância não está vindo. Ela já está aqui. Você só precisa aceitar. E eu quero que você leve essa mensagem com você a partir de hoje. Não há falta de nada. O universo é abundância infinita. E você é parte dessa abundância. Então, não viva mais com medo, não viva mais com ansiedade, não viva mais acreditando que não há espaço para você. Existe espaço. Existe riqueza. Existe amor. Existe saúde. Existe paz. E existe em abundância. Deus não criou um universo limitado. Ele criou um universo infinito. E você, como filho dessa criação, tem direito a tudo. O segredo é acreditar, assumir e viver como se já fosse. E quando fizer isso, verá que a vida não apenas melhora, ela se transforma. Porque você finalmente estará vivendo na lei da abundância, que é a lei de Deus. Uma lei que nunca falha. E eu deixo aqui uma pergunta para você refletir e comentar. Em qual área da sua vida você mais deseja experimentar a abundância de Deus neste momento? Compartilhe nos comentários. Eu amo ver como cada pessoa aplica esses ensinamentos em sua jornada. E lembre-se, a abundância já é sua. Tudo já foi dado. Receba.